Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais uma aula de contabilidade aqui do Estratégia Concursos. Nessa aula de hoje a gente vai fazer algumas questões agora sobre balancete de verificação, assunto que a gente já viu a teoria aí na aula passada. Então, o assunto da aula de hoje é questões sobre balancete de verificação e depois nós daremos continuidade aos outros assuntos, tudo bem? Então, vamos começar, vamos direto para a lousa, sem perder muito tempo. Lembrando que eu sempre deixo no nosso Instagram dicas diárias, contabilidade facilitada, Gabriel Rabelo 87, e o nosso grupo de estudos no Facebook, Contabilidade para Concursos, Grupos de Estudos. É só chegar lá, entrar e participar com a gente que você pode postar o que você quiser lá, beleza? Então, vamos lá, vamos sem perder tempo. O que a gente já viu da última aula? A gente começou a falar sobre o balancete de verificação, não é mesmo? Então, o que a gente falou do balancete de verificação? Está aqui na tela. A gente falou que ele é um demonstrativo de caráter auxiliar que evidencia a igualdade matemática dos débitos e dos créditos. Você tem aqui um exemplo de balancete de verificação que você tem todas as suas contas, você tem saldo devedor de um lado e saldo credor do outro. E aí, vejam que lá no final tem um total de 155. Então você vai conseguir saber todos os saldos, se o saldo devedor bate com o saldo credor. Você consegue ver se não tem erro, se o método das partidas dobradas, se ele foi aplicado em termos matemáticos, beleza? Mas você não consegue ver, por exemplo, se houve estorno no período. Você não consegue adentrar nos lançamentos contábeis. Você consegue ver, por exemplo, se as contas estão classificadas corretamente. Você não consegue ver quanto foi movimentado na conta caixa, por exemplo. Você não consegue saber se, olha, entrou 100, saiu 200, você só sabe o saldo que está ali, é um saldo devedor de 1.000. Você não sabe qual foi a movimentação intermediária. Você não consegue saber quais são os lançamentos do período. Você não tem como saber. E nem... Beleza, isso é o que você não consegue saber. E aí a gente viu também que as informações do balancete de verificação, elas são provenientes do livro Razão. Algumas questões, ela cobra aí perguntando se essas informações elas vêm do livro diário, mas não, elas vêm do livro Razão. Isso caiu na prova de agente da Polícia Federal de 2014. Por que do livro Razão, Gabriel? Porque, pessoal, pensem comigo, tudo na vida é lógica, tudo é lógica. Nada, se você souber a lógica das coisas, tem coisas para você decorar, mas a maioria das coisas são lógicas. Então, quando você tem lá o livro Razão, você tem um livro, né? Você lembra do razonete? Lembra? No razonete tem os lançamentos a débito, e tem os lançamentos a crédito aqui desse lado. E aí, no saldo, você vai ver, ó, saldo caixa devedor de tanto, fornecedores, credor de tanto. É isso que você vai extrair lá para o seu balancete de verificação. Essa é a informação final. O livro diário é o quê? O livro diário é nada mais do que os lançamentos contábeis um a um. Então você não pega essas informações do livro diário, você vai pegar do livro Razão, porque lá que tem o seu saldo, beleza? Então vamos continuar para a gente poder fazer nossas questões. E aí a gente falou também que nós temos uma norma que trata desse assunto, que é a NBCT 2.7, e ela fala o seguinte, que o balancete de verificação, ele tem que evidenciar no mínimo, aí tá lá, os itens de roxo aí no slide, a soma dos saldos, tá? Tem que identificar a entidade, tem que falar a data a que o balancete se refere, tem que falar qual a abrangência, se é uma demonstração individual, se são as contas individuais, se são consolidadas, por exemplo, o que você fez, a abrangência de modo geral. Tem que identificar as contas, o grupo que você está lá e o saldo das contas. É bem simples, tá? E tem que ter o nome e a assinatura do contabilista ali em cima de vermelho, naquela setinha, se for para fins externos. Beleza, isso é tudo o que você precisa saber sobre balancete. Basta você saber classificar contas. Então vamos lá, já fizemos aqui algumas questões. Agora vamos para a questão de número 21. Assinale a alternativa que apresenta a informação que pode ser omitida no balancete de verificação. O que pode ser omitido no balancete de verificação? Identificação da entidade? Não. Data a que o balancete se refere? Também não. Abrangência do balancete? Não. Soma dos saldos devedores e credores? Também não.
E o nome do contabilista? O nome do contabilista pode, se o balancete for para fins internos. Beleza? Então, uma questão aí bem tranquila, se você soubesse esse slide, que esse slide tem tudo que você precisa saber sobre balancete de verificação. Vamos embora? Vamos partir? Vamos para a próxima questão, a questão da ESAF, Auditor Fiscal da Receita Federal de 2012. Ela diz o seguinte: o balancete de verificação evidencia. Aí a letra A diz o seguinte: os estornos efetuados no período, o balancete de verificação evidencia os estornos efetuados no período? Não, galera. Ele é só um plano, uma lista de contas e você não consegue saber o que foi estornado, o que não foi, porque você não tem a composição, você não tem o movimento dos lançamentos. Você não tem. Você só sabe ali, ó, a conta banco tem um saldo devedor de 10. Agora, se esse 10 é proveniente de um estorno, se é proveniente de um recebimento, se você tinha 100 e pagou 90 e ficou 10, você não sabe. Então você não consegue ver os estornos do período, não. A configuração e classificação correta dos itens contábeis, isso também você não sabe, galera. Como assim? Por exemplo, se você comprou uma aplicação financeira de curto prazo e sem querer você classificou aquilo como um investimento permanente, tá? A gente vai estudar isso um pouco mais à frente, mas o que acontece? Uma aplicação financeira de curto prazo, os itens que são de curto prazo, os bens e direitos na contabilidade, eles são classificados no que a gente chama de ativo circulante. Já quando você tem a intenção de permanecer, de ficar com um item, com um bem, com um direito, esses itens vão ser classificados no ativo não circulante. Então, se você comprou uma aplicação financeira de curto prazo e classificou como investimento permanente sem querer, você não vai conseguir saber isso no balancete de verificação. Não vai, porque ele não tem não tem um histórico ali de... Aqui não tem um histórico, estão vendo? Você não sabe o que aconteceu. C. A igualdade matemática dos lançamentos efetuados no período. É isso aí, ó, vejam. Aqui 155, aqui 155. A gente sabe que isso é uma decorrência do quê? Do método das partidas dobradas. Para todo débito você tem que ter um ou mais crédito correspondente. Então, para um ou mais débito você tem que ter um ou mais crédito correspondente. Isso é uma implicação, uma consequência do chamado método das partidas dobradas. Vamos ficar de olho aí, galera. Importante. C. O registro dos movimentos individuais das contas contábeis no período. Também não, você não sabe como as contas se movimentaram. E letra E. Os lançamentos do período quando efetuados de forma correta no período. Não, você não sabe também. Beleza? Olha aí, uma questão mole que caiu na prova de Auditor Fiscal da Receita Federal de 2012, concurso concorridíssimo. Os concursos, eles são feitos de questões fáceis e questões difíceis. Essa era uma questão que você não poderia errar se você quisesse lá ganhar um salário inicial de 20 mil reais, que é o salário de auditor da Receita Federal, não é mesmo? Então vamos lá, vamos para mais uma questãozinha. Questão agora de analista tributário da Receita Federal do Brasil de 2012. Questão que diz o seguinte: a Companhia Metal Grosso S.A. apresenta como extrato de seu livro Razão, em 31/12 de 2011, a seguinte relação de contas e respectivos saldos. E aí tem aqui uma série de contas, uma série mesmo, né? Muitas e muitas contas, e a gente vai fazer isso aqui porque aqui é o momento da gente treinar, tá bom? Esse é o momento da gente aprender aqui a classificar essas contas. E aí ele pede os saldos credores
Ah, Gabriel, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: você pode tentar somar tudo e dividir por 2. Só que muitas vezes isso não dá certo, tá? Porque as bancas, elas omitem algumas contas de saldo, de algum dos saldos, para que os valores não batam, porque aí fica muito fácil, né? Então, na maioria das vezes, isso não vai ser confiável. Às vezes até o enunciado mesmo fala, olha só, para fins dessa questão, uma conta de saldo tal foi omitida. Só que é arriscado, tá? É arriscado porque, às vezes, um dado pode ser tirado somente para você poder cair naquilo. Então, fique esperto. Essa técnica você só deve adotar se você não tiver tempo mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar. Essa questão vai dar um pouco mais de trabalho, mas é bom que a gente treina. Na sua prova vai vir assim. E a gente tem que saber classificar as contas, porque daqui para frente isso vai importar muito. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho o que são as contas, o que é cada uma das contas. Olha só, primeiro, ações de coligadas no valor de 60. Ações de coligadas. Pessoal, ação de coligada é o seguinte: você é uma empresa, e aí coligadas são empresas que você compra, das quais você compra algumas ações e você vai ter influência significativa nessa empresa. Então anotem, por exemplo, nós somos aqui a empresa A e a gente comprou ações da companhia B. E nessas ações a gente tem influência significativa. Tá? A gente tem influência. Ação. Quando você tem ação de uma empresa, você tem direito a voto. Você tem direito a votar se essa ação for ordinária. Você tem direito a voto. Então, quando você compra ação de coligada, você está fazendo um investimento. Isso aqui é classificado no ativo não circulante investimento. E a gente sabe que o ativo ele tem natureza o quê? Tem natureza devedora, 60. Próxima. Ações em tesouraria, no valor de 10. Pessoal, ações em tesouraria são contas retificadoras do PL. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que o ativo, o passivo e o PL, eles são assim: despesa e receita. A gente sabe o seguinte, que o ativo aumenta a débito e diminui a crédito. O passivo e o PL aumentam a crédito e diminuem a débito. A despesa aumenta a débito e a receita aumenta a crédito. Beleza? Essa aqui é a nossa regra para as contas normais. Mas nós temos as retificadoras.
tá? E as retificadoras é justamente o contrário do grupo normal. Então, por exemplo, uma retificadora do ativo, ela aumenta a crédito e diminui a débito. É o contrário, tá? E uma retificadora do passivo e do PL aumenta a débito e diminui a crédito. É o contrário, é só você pensar isso. Olha só, contabilidade não é fácil, mas você vai ter que decorar, porque a gente já explicou isso nas aulas passadas, como que é o funcionamento do débito e do crédito. Você já pegou isso, não é mesmo? Então, olha só, você tem aqui, esse aqui é o funcionamento das contas normais. Então, o caixa aumenta débito, diminui a crédito. Essa tabelinha aqui ela é básica para que você entenda a disciplina. Básica, básica, básica. Então tá, ó, Gabriel, por que o ativo aumenta débito? Porque isso foi convencionado assim. Então você tem que decorar assim. Decore essa convenção, essa tabela que está aqui, beleza? Então, você sabe que ação em tesouraria é o quê? Ação em tesouraria é o seguinte, a empresa, quando você tem uma empresa de grande porte, Petrobras, Vale, CCR, Itaú, Itaúsa, Gerdau, você tem várias empresas lá, por exemplo, que estão na bolsa. A maneira delas venderem o seu capital social é através de ações. Então, quando você chega lá na bolsa e compra um título da Vale, quando você compra um título da Petrobras, na verdade você está comprando uma ação. Você está comprando um pedaço do capital social dela. Só que o que acontece? Vamos supor que essa empresa tem lá capital social de 1 milhão. E ela fala o seguinte, olha, eu não quero mais ter o capital social de 1 milhão. Eu quero comprar algumas ações para deixar aqui em tesouraria. Então eu vou comprar ações em tesouraria. O que acontece? Ações em tesouraria é quando a companhia compra empresas, quando a companhia compra ações dela mesma para deixar lá, para deixar guardada. E a conta ações de tesouraria, então vejam, ações de tesouraria são ações que ela deixa no patrimônio líquido, guardadinho lá no cantinho. Então, a conta ações de tesouraria, ela é uma conta retificadora do PL. Por ser uma conta retificadora do PL, a gente sabe que o PL, uma conta normal do PL, aumenta a crédito. Só que uma retificadora, nesse caso está aumentando, ela vai aumentar como, pessoal? Vai aumentar a débito. Beleza? Então vamos seguir. Aluguéis passivos. Nós já ensinamos em aulas passadas que qualquer coisa que tem passivo vai ser o quê? Vai ser uma despesa. Então, aluguéis passivos, despesa. O que mais? Amortização acumulada. Amortização acumulada é o seguinte, galera. Nós estudaremos mais à frente um subgrupo que é o chamado intangível. Tá? Intangível. O que é o intangível? Intangível é o seguinte. Imagina que você tem lá no seu ativo um direito, uma concessão para exploração de determinada mina no valor de 1 milhão. E você pode utilizar isso durante 10 anos. O que acontece? O ativo intangível, ele vai ser amortizado. Então, passou um ano, você vai amortizar
100 mil. Passou mais um ano, você vai amortizar mais 100 mil. Passou mais um ano, você vai amortizar mais 100 mil. E assim por diante. Você vai reconhecer toda essa utilização aí dessa mina na conta amortização acumulada. E ela reduz o ativo. Tá? A conta amortização acumulada, ela é uma redutora, ela é uma retificadora do ativo intangível. Então, grave, eu sei que esse ponto, ele já vai, esses pontos já vão ficando mais avançados, mas contabilidade é assim, você está abordando um tema, balanceio de verificação, você vai ter que falar necessariamente de um ponto que vai ser visto mais à frente, senão você não avança nunca. Então, quebra a cabeça, mas tente entender, beleza? Então, a amortização acumulada é retificadora do ativo. Gravem. Se a conta do ativo normal, ela aumenta a débito, a retificadora, ela aumenta como? Ela aumenta a crédito. Não é mesmo? Que é a tabelinha que a gente mostrou, que é a inversa. Vamos embora. Próximo. Bancos conta movimento. Essa daqui a gente já sabe, é uma conta do ativo, é uma conta normal, portanto é saldo devedor. 100. O que mais? Caixa. 80, caixa é a mesma coisa. Ativo. Saldo. Devedor. Caixa quanto? 80. Beleza. O que mais? Capital a realizar. Pessoal, capital a realizar. O que acontece? Vejam, eu acabei de falar para vocês o seguinte: quando uma companhia ela emite ações, quando ela começa as suas atividades, ela tem que ter o quê? Um chamado capital social. O capital social são as ações que essa companhia tem. Beleza? Então as ações são o capital social. Só que o que acontece? Vamos supor que a gente prometeu entregar 800 mil para essa companhia. A gente prometeu entregar 800 mil. Só que os sócios que estavam nessa companhia não tinham dinheiro para entregar 800 mil. Eles só tinham 500. E aí o que acontece? O artigo 182 da Lei 6.404, e esse artigo 182 está sendo cobrado em concursos de 2017 já. O que fala? O artigo 182, ele fala o seguinte, olha, você vai colocar no seu balanço patrimonial o capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, menos, e por dedução, o capital a realizar. Ou seja, se você só entregou 500 mil, significa que falta você entregar ainda 300. Então você vai colocar aqui por dedução o capital a realizar, galera. Então vejam, o capital a realizar, ele está reduzindo aqui o valor do seu capital social. E se ele está reduzindo o capital social uma conta do patrimônio líquido, significa que o capital a realizar é o quê? É uma conta
retificadora do PL, tá? É uma conta retificadora do PL. Então, capital a realizar, retificadora do PL, 45. Se a conta do PL normal, ela aumenta a crédito, a conta retificadora aumenta a débito. Beleza. Próximo. Capital social é uma conta do capital social normal. É uma conta do patrimônio líquido normal. Então, capital social, valor de 335. Então, a conta normal do PL aumenta a crédito. Beleza. Próxima. Clientes. Clientes é um ativo. Clientes é um ativo, tá? Um ativo decorrente do quê? Clientes são aquelas vendas que você faz, são as vendas que você faz a prazo. Então, quando você faz uma venda a prazo, você vai lá e registra na conta clientes, ativo. Ativo, portanto, tem saldo devedor. Clientes no valor de 120. Vamos continuar. Beleza, vamos embora. É muita coisa, né? Então a gente tem que treinar para que a gente tem que treinar a saber todas, justamente para que a gente chegue na prova e faça isso rápido. Até porque isso aqui acompanha agora todo o nosso estudo da contabilidade, você vai precisar saber disso. O que mais? Comissões ativas. Comissões ativas são receitas. Qualquer coisa que você tiver, eu falei ativa, qualquer coisa mais ativa é receita. Qualquer coisa mais passivo é despesa. Então, comissões ativas são receitas. 46. Receitas, elas aumentam a crédito. O que mais? Custo das vendas. Custo das vendas são contas de despesa. Na contabilidade, habitue-se. Custo da venda, na verdade, é um nome que vai aparecer na sua prova como CMV. CMV. Ou então, custo da mercadoria vendida. É importante que vocês saibam isso, tá? Custo das vendas, saldo devedor, porque é uma despesa no valor de 200. O que mais? Depreciação. Depreciação. Galera, quando aparece só depreciação, você vai levar o quê? Você vai colocar isso como sinônimo de encargos de depreciação. A ESAF gosta muito desse termo. Encargos de depreciação. Ou despesa de depreciação. Então vai aparecer na sua prova com algum desses nomes. Encargo de depreciação e despesa de depreciação. Isso aqui é uma conta de resultado, é uma conta de despesa. É diferente da depreciação acumulada. Você lembra que a gente falou a amortização acumulada é retificadora do ativo? Do mesmo jeito que existe a amortização acumulada, existe a depreciação acumulada. Explico. Quando a gente tem aqui, por exemplo,
um veículo, vamos supor que esse veículo foi adquirido por 100 mil, tá? Esse aqui é o valor de aquisição, 100 mil. Só que o que acontece? Esse veículo, ele sofre desgaste, ele é usado, ele vai sendo desgastado, você vai dirigindo esse veículo, vai acontecer tudo isso, ele vai sendo desgastado. Só que você não vai reduzir o valor o valor de aquisição. Você vai registrar isso numa conta separada. E essa conta, ela é chamada de depreciação acumulada, tá? Ela é chamada de depreciação acumulada. Ela é uma retificadora do ativo imobilizado. Então vejam, se uma conta normal, por exemplo, o veículo, uma conta do ativo aqui aumenta débito, a retificadora é o contrário. A retificadora, ela aumenta a crédito. Então vamos lá. Depreciação acumulada. Depreciação acumulada não. Depreciação acumulada é o que eu expliquei. Só que aqui é só depreciação. O que você faz? Você lança assim. Odeio quando eu faço confusão. Despesa de depreciação. E aqui depreciação acumulada. Então, anualmente, vamos supor que esse veículo deprecia 20 mil. Você vai chegar aqui e vai lançar 20 mil aqui e vai lançar aqui 20 mil reais. Tá? Então é isso. Essa conta aqui, ela é zerada todo ano. Essa daqui não, ela é acumulada. Você vai colocando os saldos ali e ele vai acumulando. Então vamos lá. Depreciação, que está ali na questão, no valor de 28. É uma despesa. Pronto. Agora, 12 a 13 saiu, peraí. A conta 13 saiu para baixo. Deixa eu ver o que é a 13. A 13 é depreciação acumulada no valor de 45. Não saiu aqui. A 13 é depreciação acumulada no valor de 45. Aí é o quê? É justamente uma conta retificadora do ativo imobilizado. Se a conta depreciação ela tem natureza de despesa, a depreciação acumulada ela é uma retificadora do ativo, tá? Então ela aumenta a crédito. Beleza. Próxima. Descontos concedidos. Pessoal, descontos concedidos no valor de 18. Você tem que saber que desconto concedido, ele é uma despesa. Ele é uma despesa. Por quê? Porque você tinha, por exemplo, um valor a receber lá de clientes no valor de 1.000 e você concedeu um desconto de 100. Então, quando isso acontece, você está tendo uma despesa. Uma despesa por quê? Porque você esperava receber 1.000, mas você deu um desconto de 100 e você vai receber somente 900. Então, você vai ter uma despesa no valor de 100. Desconto concedido no valor de 18. É uma despesa. O que mais? Descontos obtidos. Descontos obtidos é justamente o contrário.
Desconto obtido, você tinha, por exemplo, uma duplicata a pagar no valor de 500 e você teve um desconto de 50. Logo, isso aqui foi um ganho para você. Por quê? Porque você esperava pagar 500 e você só pagou 450. Então, descontos obtidos na contabilidade, ele vai ser chamado de receita. Existe uma diferenciação entre desconto condicional e incondicional, mas aqui não vai fazer diferença, você não tem que saber isso agora. Descontos obtidos 17 é uma receita. O que mais? Despesas de organização. Despesas de organização no valor de 90. Então é uma despesa. Próxima. Duplicatas a receber. Duplicatas a receber é um ativo. Quanto foi duplicatas a receber? 85. Duplicatas a receber, 85. Duplicata a pagar é um passivo, 115. Próximo. Duplicata descontada. Pessoal, duplicata descontada, antigamente, a ESAF até pouco tempo atrás classificava isso como um ativo. Mas por enquanto, você só saiba que a conta duplicata descontada, e a ESAF hoje já considera esse posicionamento, e as outras bancas também, a duplicata descontada, ela é uma conta do passivo. Sendo uma conta do passivo, ela tem saldo credor. Duplicata descontada, 35. Vamos embora. É uma questão... Isso aqui caiu na prova. A Receita Federal é uma prova difícil. Resta a gente ter discernimento, maturidade e saber que a gente vai aprender aos poucos. Se é a primeira vez que você está estudando, tem que ter paciência. Não adianta ser imediatista para estudar contabilidade, para estudar economia, para estudar estatística. Essas matérias elas exigem amadurecimento. Vamos embora. Então, duplicata descontada. Fornecedores, 195. Fornecedores é uma obrigação do passivo, 195. Sendo um passivo, é um saldo credor. Máquinas e equipamentos são bens, sendo bens são ativos, no valor de 130. O que mais? Mercadorias. Mercadorias também são bens. São bens, são um ativo, 145. O que mais? Móveis e utensílios. Móveis e utensílios também é um bem. Sendo um bem é um ativo. Sendo um ativo aumenta a débito, 40. Próximo. Obrigações trabalhistas. Tá? Obrigações trabalhistas, a ESAF ela tinha que explicar, olha, isso é uma despesa com obrigação trabalhista, isso é um passivo, né? É uma obrigação trabalhista, é um valor que você tem a pagar, é uma obrigação trabalhista a pagar. Pessoal,
nessa questão, a ESAF, ela vem classificando da seguinte maneira. Olha como que a banca ela é bem peculiar. E a importância de você conhecer a ESAF. O que acontece? São duas contas que podem confundir. Uma são as obrigações trabalhistas. Outra são os salários e ordenados. Uma são as obrigações trabalhistas e outras são salários e ordenados. Então, para a ESAF, tá? Essa prova é de 2012, a ESAF não fez muitas provas de 2012 até 2016. Você tem o seguinte: obrigações trabalhistas, a banca entende que é um passivo. Por esse nome, poderia ser tanto passivo como poderia ser uma despesa. Poderia ser tanto um valor a pagar como uma despesa. Ela não especificou, mas a ESAF considera como um passivo. E salários ordenados, ao contrário, poderia ser salários ordenados a pagar, que seria uma obrigação, ou poderia ser salários ordenados que se refere à despesa do período, seja ela paga ou não. Então, a ESAF considerou salários ordenados como uma despesa. Então, esse é o posicionamento que ela levou aqui nessa questão. A ESAF é uma banca bem complicada. Então, além de você saber, imagina, você tem que classificar todos esses itens aqui e ainda tem que ficar sujeito ao livre arbítrio da banca, é complicado, né? Até porque a questão foi mal redigida. Então vamos lá. Obrigações trabalhistas. Uma conta do passivo. No valor de 18. Se é passivo, é credor. Salário a pagar é passivo, salários ordenados, despesa. Vamos embora. Prêmio de seguros. Prêmio de seguros é uma despesa que você tem com os seguros. Prêmio de seguros é despesa no valor de 40. O que mais? Prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados é uma conta que diminui o valor do capital próprio. Se é uma conta que diminui o valor do capital próprio, ela é o que a gente chama de retificadora do PL. Entenda, funciona o seguinte: você tem dentro do PL, você tem dentro do balanço patrimonial um grupo que é o chamado patrimônio líquido. Isso todo mundo aqui sabe. Só que o que acontece? A gente sabe que o patrimônio líquido ele tem uma interface muito grande com uma demonstração que é a chamada DRE. Isso nós já explicamos em aulas passadas. De modo que o lucro ou prejuízo que você obtém, o lucro ou prejuízo que você obtém no exercício, ele vai parar aqui no PL. Ou com o nome lucro acumulado, e aí você tem que distribuir tudo, ou com o nome prejuízo acumulado. E aí o prejuízo acumulado ele vai ficar aqui no seu PL. Só que o prejuízo acumulado ele não pode aumentar o seu PL. O prejuízo acumulado ele tem que diminuir o valor do seu capital próprio. Então ele fica aqui no PL como uma conta retificadora. Então se as contas do PL normais elas aumentam a crédito, as retificadoras elas aumentam como? A débito. Então, prejuízos acumulados têm saldo devedor. O que mais? Prejuízo acumulado já foi.
provisão para devedores duvidosos. Pessoal, provisão para devedores duvidosos é o seguinte, aprendam, a gente já estava tendo uma aula aqui de classificação de contas. Mas isso aqui é uma questão certa em provas da Receita Federal, certa mesmo. Tem muitas e muitas questões desse assunto. Então, quando a gente faz uma venda a prazo, o que acontece? Você tem ali a conta clientes. Vamos supor que você vendeu 10 milhões. Você acha que uma empresa do varejo, por exemplo, que vendeu 10 milhões, você acha que ela vai receber esses 10 milhões? Jamais. Então, o que acontece? Na contabilidade, você tem que fazer um ajuste. Você tem que ter uma estimativa de você falar o seguinte. Você tem que ter uma estimativa que é o seguinte. Você vai falar assim, olha, eu vou ter uma perda mais ou menos aí estimada desses 10 milhões, eu vou ter uma perda de 5%. Vamos supor, 500 mil. 500 mil eu não vou receber, eu vou tomar calote. Então o que você vai fazer? Você vai constituir uma conta que é chamada provisão para devedores duvidosos. Esse nome tecnicamente ele é incorreto, mas ele já é consagrado. Então se aparecer na sua prova provisão para devedores duvidosos, você aceita. Ela vai reduzir aqui o valor da conta clientes. Ela reduz o valor da conta clientes ao valor provável que você vai receber. Então, se você tem uma estimativa confiável de que você vai receber 9 milhões e 500, você vai fazer uma PDD no valor de 5%. E essa PDD, ela é retificadora do ativo. Logo, o que acontece? Se uma conta do ativo ela aumenta normalmente a débito, a provisão para devedores duvidosos ela aumenta a crédito, 30. Tá acabando. Provisão para imposto de renda. Provisão para imposto de renda. Pessoal, provisão para imposto de renda é uma conta de obrigação no passivo. É um passivo que você tem a pagar de imposto de renda. É uma obrigação, tá? Provisão para imposto de renda, uma obrigação do passivo, saldo do credor, 22. Receita de vendas é uma receita, 29, valor de 350. O que mais? Reservas de capital. Reserva, sempre que aparecer na sua questão, reserva, você sabe que é uma conta do PL, tá? Reserva de capital, um tipo de conta do PL. Reserva de lucro, é um tipo de conta do PL. 65 e 125. Reserva de capital e reserva de lucro. Tá acabando. Agora vamos mais rápido. Beleza. Salários e ordenados. A gente já falou que é uma despesa. 60. Seguros a vencer. Seguro a vencer, pessoal, é o seguinte. Pensa só,
Pensa só, se você pagou um seguro para uma seguradora, você paga o seguro antes de utilizar, antes de começar a sua vigência, não é? É assim que funciona. Então, bom, se eu vou usar o seguro no ano de 2018, eu vou pagar lá no comecinho de 2018 o valor do ano todo. Só que ainda não utilizei. E na contabilidade a gente sabe que existe o chamado regime de competência. Então, se eu paguei, mas ainda não utilizei, eu tenho o quê? Eu tenho um direito. Direito a quê? Direito a utilizar esse seguro. Se eu tenho direito a utilizar esse seguro, eu tenho um ativo. Seguros a vencer, então, 28. O que mais? Por último, títulos a pagar, 20. Títulos a pagar é um passivo. Uma obrigação, não é mesmo? E tem mais uma conta aí, a 35, que não saiu quebrada aqui também. Que é o seguinte. É a conta veículos. No valor de 180. Veículos a gente sabe que é o quê? Veículos é um bem do ativo. No valor de 180. Pronto, pessoal. Só isso a sua questão de balancete de verificação. Óbvio que na sua prova você não vai resolver desse jeito que eu resolvi. Você não vai, ela quer o saldo credores, você não vai pegar lá todos os saldos devedores, fazer uma tabelinha de um lado, fazer uma tabelinha do outro, você não vai fazer isso na sua prova. Na sua prova você vai fazer do lado ali, ó, papum, papum, saldo credor, isso, aquilo, tal, isso, aquilo, outro. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Você não vai ter nem espaço na sua prova para poder fazer da maneira como eu fiz. Só que pra gente, o que interessa? Você sabe que para você começar a entender a contabilidade, você tem que saber onde as questões, as principais contas se classificam. E aqui pra gente, interessa esse aprendizado. Então, a gente fez 1 a 1, a gente repetiu, a gente explicou para que vocês possam entender e vocês vão ver que existem muitas, em todos os tipos de concurso, o que acontece? A banca chega, vai lá dar um rol de contas e fala o valor do ativo, ela quer o valor do ativo. Quer o saldo devedores, quer o saldo dos credores, quer o PL. Às vezes ela pede tudo, você tem que mostrar, tem que fazer a DRE, tem que fazer o balancete, tem que calcular o balanço. Então, é complexo, mas se a gente tiver paciência e tentar abrir a mente para entender o que é cada conta, rapidinho vocês vão pegar isso aí e vão embalar, beleza? Então, se a gente voltar aqui na nossa questão e a gente somar, nós teremos aqui saldos devedores de 1.503 e saldos credores de 1.443. Então, os saldos credores totalizam 1.443. Beleza, galera? É assim que funciona. Vejam, uma questão caiu para analista tributário da Receita Federal do Brasil. Essa questão, ela não é uma questão fácil, tá? Mas a gente tem que conhecer para a gente poder prosseguir isso. Também caiu na Receita Federal em 2009. São várias as provas da Receita Federal que já cobraram esse assunto. No nosso material em PDF aqui do Estratégia, nós colocamos várias e várias questões sobre esse tema. Então, não deixe de
praticar, não deixe de chegar lá e treinar.